a gente pode ver que algumas características impostas pelo Rafael Paiva deram muito certo nessa equipe. E que não são ideias absurdas, não é aquela coisa genial. São ideias simples, mas efetivas e consistentes. Efetivas e que conseguem mostrar que o Vasco hoje tem mais coragem, tem mais confiança para ter a bola, tem mais também liberdade para poder jogar. A gente sempre fica nesse dilema, né? Hoje o futebol atual, ele muitas vezes ele é dividido entre o jogo posicional e o jogo mais funcional. O jogo posicional é quando os atletas eles têm pouca liberdade para se movimentar dentro do plano de jogo. E o funcional é quando os atletas têm a oportunidade de se mexer, de ter a intuição mais aguçada, deles conseguirem fazer associações com o futebol deles. E o treinador, ele posiciona, ele acaba organizando o time, mas ele dá liberdade para que as individualidades dos atletas apareçam mais. Eu diria que o Rafael Paiva, ele tem feito uma mescla desses dois estilos de jogo. Ele consegue montar o time de uma forma posicional bem clara, né? Você utiliza dois laterais que a gente sabe que tem uma profundidade muito grande, Paulo Henrique e o Lucas Piton. Hoje, o Maicon e o Léo formaram a zaga e o Rojas entrou no segundo tempo. Inclusive, a zaga fez uma boa partida. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, mas em breve lá na frente eu vou acabar citando essa situação. Ele coloca o Hugo Moura claramente como um primeiro volante, praticamente com pouca liberdade para poder ir à frente, só foi uma vez ou outra. Eu acho isso positivo porque o Vasco precisava desse cão de guarda, aquele famoso camisa 5, para poder dar um pouco de proteção maior à defesa. O Vasco estava tomando muitos gols na entrada da área, justamente por essa vulnerabilidade naquele setor. Então o Hugo Moura, ele vem crescendo de produção a cada jogo. É claro que a gente vai lembrar o jogo do Botafogo, onde ele poderia ter sido expulso, e ele também acabou sendo expulso contra o Atlético Paranaense, mas desde que o Hugo Moura voltou a jogar com o Rafael Paiva, ele tem crescido, jogo após jogo, e tem sido muito importante nessa posição de primeiro volante. E aí você tem o Matheus Cocão como segundo volante, com liberdade para jogar, mas que também tem uma pegada muito grande nessa fase da marcação. Ou melhor, não é que ele tenha, ele está tendo. E isso é um espírito não só do Matheus Cocão, que sempre foi um bom jogador. Claro que em algumas partidas ele oscilava, que é completamente normal. É um garoto ainda, é um jovem ainda, mas que com a camisa do Vasco ele tem correspondido também nas partidas em que ele entrou. E o Rafael Paiva se mostrou muito assertivo quando ele coloca o Hugo Moura e o Cocão, que foi justamente essa primeira dupla de volantes que começou a dar essa virada de chave no trabalho do Rafael Paiva. E o Matheus Cocão hoje fez uma partida maravilhosa como segundo volante, não só pelo gol, mas também por essa consistência de meio campo. E aí, como é que o Vasco se forma lá na frente? Hoje você teve o Paí, depois o JP entrou, e eu vou falar um pouquinho mais durante a live, mas bem centralizado como um camisa 10, podendo cair pelas pontas, podendo ter liberdade para jogar. David na esquerda, Adson na direita e o Verratti como centroavante. Então, o jogo posicional do Vasco, de fato, o time, ele é muito claro. Ele não é um time desorganizado, ele é uma equipe que você consegue identificar cada posição de cada atleta. Mas o mais interessante, aí eu falo sobre ideias simples que dão certo, é porque o Rafael Paiva, pelo conhecimento que ele tem de elenco, ele consegue potencializar essas individualidades porque ele sabe exatamente como cada um pode jogar e como cada um pode dar. O Vasco ainda é uma equipe muito limitada. O Vasco ainda é uma equipe que tem uma escassez de qualidade grande. Só que o Rafael Paiva, ele, com a inteligência que ele tem de futebol, ele consegue trabalhar em cima dessas limitações. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui
toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Vou dar um exemplo qualquer aqui. O meio-campo do Vasco, o Hugo Moura, ele não é um cara extremamente técnico, apesar de não ser um cego com a bola, não. E o Matheus Cocão também é um atleta que se apresenta bastante, mas vira e mexe o Fortaleza conseguia fechar nessa marcação. Qual foi o mecanismo que o Rafael Paiva utilizou tanto pela direita, mas principalmente pela esquerda, para sair jogando? Ele traz o David para poder jogar como um atleta de ponta direita, mas tendo essa consistência, fazendo a parede o tempo inteiro, desafogando essa saída de bola. Tanto é que o lado esquerdo do Vasco, que tem a melhor saída de bola quando tem Léo e Piton em campo, com a bola no pé, o Piton acha o David o tempo inteiro. E ele consegue sustentar a posse, ele consegue abrir pelo meio, ele consegue ter uma aproximação maior dos volantes. Na direita, ele faz algo diferente com o Adson. Quem é o David? O David, pra mim, ele é tipo uma matéria bruta. Ele não é um cara refinado, mas ele tem muita força, ele tem muita condição de proteger, ele tem muita condição de chamar a marcação para si com a força física dele. Então ele dá a liberdade necessária para os volantes se aproximarem, para os meias aproximarem e até mesmo para o Adson, que vem jogando de ponta direita, aproximar um pouco mais da posse de bola para o Vasco ter mais associações por dentro. Então ele faz a parede, deixa o Piton jogar, deixa o Cocão jogar, deixa o meia jogar, no caso o JP ou o Paê, e traz o Adson também para justamente ter essas associações por dentro. Lá na direita, o Adson não tem condições de segurar a bola como o David. Então o que ele faz com o Adson? Adson, vem quando é necessário você vir para poder dar esse passe mais rápido e corre para acelerar, tanto pela ponta quanto pelo meio. São dois jogadores de características diferentes e que o Adson consegue, junto com o David, dar outras características para a equipe também. E essa liberdade que eu falei aqui não é uma liberdade posicional, não é o David na esquerda e o Adson na direita. É uma liberdade funcional. São dois jogadores que podem participar dessas associações e são muito importantes nessa situação, porque o David pode flutuar pelo meio, o David pode flutuar pela direita, o Adson pode também fazer isso, para que o Vasco se torne uma equipe um pouco mais, digamos assim, envolvente. E isso foi feito na partida contra o Fortaleza, mesmo antes da expulsão. Eu acho que talvez esse seja o maior ponto positivo, a coragem para jogar, a confiança para jogar, essas ideias simples funcionando dessa partida do Vasco da Gama, que teve solidez, que teve consistência. Quando a expulsão acontece, tudo que a gente falou, e olha que o Vasco acabou oscilando em alguns momentos na partida, mas muito também por conta dessa limitação técnica, principalmente na sua defesa. O Maicon é um atleta que vem se dedicando bastante, mas não é o zagueiro que o Vasco precisa. Aí você perde o João Vitor. O Léo hoje até fez uma boa partida, mas é um cara também que não dá pra ter uma confiança 100%, mas fez uma boa partida hoje. Isso é necessário frisar aqui. Se a gente critica, na hora de criticar a gente também elogia. Mas o Vasco não tem zagueiros que tem essa consistência toda. E a gente tem que lembrar que o Fortaleza é uma equipe extremamente organizada. Então não era um jogo fácil. E é por isso que eu valorizo muito essa solidez do Vasco. Quando o Adson, que novamente fez uma baita partida com a camisa do Vasco, foi a quarta boa partida do Adson de forma seguida e que finalmente ele vem justificando o valor que o Vasco pagou nele, consegue a válvula de escape, e ele é a válvula de escape principal do Vasco da Gama nesse momento. O jogador do Fortaleza, o Hércules, dá um carrinho nele bizarro, que não tem nem discussão, vermelho claro, e não era porque o Adson ia sair de cara pro gol, porque o Adson tinha chance de fazer o gol, nada disso. É porque o Hércules foi só no Adson. O Hércules só foi no meio do Adson, tá? Ele foi no meio do Adson. Então, foi um vermelho pra mim muito justo. O Fortaleza ficou com a menos e o Vasco aproveitou essa superioridade numérica. E como, Pedrosa? Lembra de toda a explicação que eu dei aqui para o Vasco sair jogando com a bola? Tanto com o Paulo Henrique e o Adson, quanto com o David e também o Lucas Piton. O que acontece no lance do Vasco é que o Vasco recupera uma bola onde o Fortaleza está completamente desorganizado, principalmente com a falta de mais um jogador em campo. O Paulo Henrique
aciona o Adson. Se você for pegar a jogada desde o início, vocês podem ver isso nos melhores momentos. O Paulo Henrique aciona o Adson de forma inteligente, domina com a posse, entrega pro Paulo Henrique, já abre mais um espaço, o Paulo Henrique consegue achar o Matheus Cocão no meio campo, o meio campo aberto pela falta desse jogador do Fortaleza que tinha acabado de ser expulso, que era justamente o Hércules, o Cocão aciona o David aciona o Matheus Cocão e o Vasco novamente consegue fazer um belo gol, o Matheus Cocão fazendo o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro, o Matheus Cocão mais uma vez fazendo um gol que dá uma vantagem ao Vasco da Gama, e uma vantagem como aconteceu no primeiro jogo da temporada. Inclusive, para ser muito honesto, os 2 melhores jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro foram o primeiro e o último agora. O jogo contra o Grêmio, o Vasco jogou muito bem, e agora, diante do Fortaleza, o Vasco também fez uma boa partida, e coincidentemente, o Matheus Cocão conseguiu fazer 2 gols nesses jogos. Além disso, eu vi muita gente criticando o David, mas o David, apesar dele errar, acertar, ele participa o tempo inteiro. É jogador que não se esconde, é jogador que traz ao seu time uma qualidade ali que muitas vezes é sem a bola. Ele chama a marcação, ele consegue dar espaço, ele consegue aparecer, ele participa. E vocês vão lembrar que na partida contra o Botafogo, uma das coisas que eu lamentei aqui na live foi a falta do David. Porque o Vasco jogou com o Vitor Luiz e o Piton. E o Piton, claramente, ele é muito melhor como lateral do que como ala, apesar da necessidade. Então, quando o David entra em campo, ele dá outra característica para o Gigante da Colina. E nessa característica, o David já chegou a 9 participações em gols em 26 jogos com a camisa do Vasco da Gama em 2024. A nível de comparação, para vocês terem uma noção, o David fez 39 jogos com a camisa do São Paulo em 2023 e ele teve 8 participações. Então o David, apesar de menos jogos, são 13 jogos a menos, já tem mais participações em gols do que a temporada toda em 2023, agora com a camisa do Vasco. Então é um cara que ajuda.